Fala pessoal, que sumi durante um tempo, mas hoje eu vou estar mostrando para vocês como ficou meu SaaS. Hoje ele está pronto, basicamente pronto. Agora é só adequar mesmo a empresas e perfis das empresas. E pronto, eu quero aqui passar um pouco do que eu aprendi e um pouco do que dá para ser feito. Hoje, pronto, eu moro em Portugal, então algumas ferramentas é um pouco mais acessível, porque aqui, pronto, para a gente usar uma cloud Anthropic, por exemplo, paga-se 20 euros por mês, não é um valor tão absurdo. No Brasil é mais um pouco em relação a poder de compra, porque pra gente aqui 20 euros é algo que a gente gasta tipo num lanche qualquer. No Brasil, cento e poucos reais é mais do que um lanche. Então, vamos lá, eu vou apresentar um pouquinho e vocês vão entender como é que o sistema funciona. Hoje o sistema, ele é um sistema muito complexo, então não dá nem para poder explicar num vídeo curto, porque ele é um sistema verticalizado, ou seja, a inteligência artificial ela faz um processo muito interessante que é a configuração inicial das empresas de acordo com o segmento. Então é como se fosse assim, um sistema, um RP comum, ele é padronizado para todo tipo de empresa, ou seja, a empresa que vende um serviço, ou uma empresa que vende peça de carro, ou uma empresa que vende roupa, elas vão entrar num RP comum, elas vão entrar com a configuração padrão, ou seja, depois aquilo vai ter que ser trabalhado, vai ter que ter desenvolvimento específico para cada tipo de empresa. E no meu SaaS não. A vantagem é que ou seja, as empresas elas vão dizer exatamente o que é o nicho, ou como é que é o segmento da empresa, e o sistema vai construir, a inteligência artificial vai construir dentro do sistema a verticalização dele, um board dele. E isso vai fazer com que economize-se muito tempo de código, né, o vibe code, ou seja, e vai garantir uma fiabilidade muito legal, porque ali quem vai estar criando a configuração é a própria IA. E pronto, é um sistema, um SAS, um SAS bem completo, desde propostas, encomendas, ele gerencia fornecedores, ele tem toda a parte normal de um RP, mas está vinculado ao sistema o B2B, com multi-tenant top, validado com segurança mesmo, toda a segurança possível existe nele. E pronto, é algo que levou alguns anos, foram quase 3 anos para ser construído, porque eu não peguei só essa leva recente de IA, eu tô já lá quando o ChatGPT começou a ser mais difundido, então para ir 3 anos atrás, mais ou menos, já vai para quase 4. Mas pronto, hoje eu utilizo mais Anthropic do que o Codex, mas ainda assim eu gosto muito do Codex 5.5, que é uma IA muito boa. Mas o sistema em si hoje, ele tem... Pronto, eu tenho um worktree muito interessante e um workspace paralelo a isso, com a gente na ferramenta Hermes e no OpenClaw, mas hoje eu uso mais o Hermes, via Telegram, onde eu tenho agentes trabalhando no meu servidor. Então, ou seja, tem muito conteúdo para poder passar, num vídeo só não vai dar, mas eu vou estar mostrando aqui um pouquinho desse sistema para vocês entenderem. Basicamente hoje, pronto, essa aqui é a página de login, eu tenho aqui a home dele. A home é um pouco diferente, porque a home ela traz um pouco de informação do que o sistema é. Então pronto, ele te dá um pipeline aqui de extração, basicamente, como se fosse uma simulação do sistema, do que ele vai fazer. Ele vai receber um e-mail, o meu sistema tem um monitoramento ativo do e-mail via IMAP, tem um canal de WhatsApp também ligado, e o portal B2B, ou seja, eu tenho esses três canais. O e-mail é o que o cliente recebe de cotações por e-mail. O WhatsApp é cotações via WhatsApp. O portal B2B é o cliente que tem acesso àquele cliente que tem recompra mensal e etc. Ele faz a sua própria encomenda via o portal B2B. Depois eu tenho aqui a IA fazendo a extração de dados, né? Chega primeiro, ou seja, a entrada de dados. Depois é o trabalho com os dados. Depois gera a proposta. E aqui no caso de Portugal, eu criei uma integração com um sistema de faturação. Então eu consigo já emitir uma fatura. E se eu não tenho a mercadoria ou seja, o artigo em estoque, o sistema também ele dispara pedido automaticamente para fornecedores. Então, ou seja, é um sistema bem completo, bem interessante. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho dele. Pronto, aqui no caso aqui, se eu fosse começar uma avaliação, uma trial version, eu clicaria aqui. No caso eu vou entrar, como eu já tenho aqui uma empresa aqui
Essa empresa, no caso, é uma empresa fake. Mas pronto, vamos fazer aqui o login. Pronto, login realizado. É um sistema que ele tem uma velocidade muito boa. Que eu tratei de ter uma... Pronto, eu tenho aqui eu usei muitas ferramentas para deixar a velocidade dele muito boa, a performance dele muito boa. Mas pronto, vamos lá. Aqui é o dashboard dele. Eu vou ter aqui as propostas ativas, os fornecedores, os clientes ativos e o volume mensal. Cada card desse aqui navega para um setor. Aqui, por exemplo, as propostas vão mesmo para a página de proposta. Pronto, aqui são as propostas que estão em rascunho e tudo são propostas só de testes mesmo. E pronto, aqui eu tenho um filtro avançado, que eu consigo fazer algumas filtragens avançadas dentro de uma proposta. Eu vou ter aqui referência, vou ter o fabricante, a quantidade, o preço unitário, o custo, margem, desconto, subtotal, fornecedor e prazo. E pronto, aqui é a parte onde as solicitações de cotação foi enviada. Então, se eu enviei alguma, estaria aqui. Se o fornecedor me respondeu, está aqui. A pendente também está aqui. E a porcentagem de resposta. Ou seja, essa proposta aqui está uma proposta em rascunho. Eu poderia finalizar ela ou editar ela. Se eu editar, vem para aqui. Eu trato dos dados, posso mudar o cliente. Pronto, faço alterações, faço inclusão de artigos aqui. A alteração de preço. Se eu altero margem, o preço já muda automaticamente. Altero fornecedor. Se eu alterar fornecedor aqui, os preços vão todos mudar, ou seja, a edição inline muda toda. E pronto. Um sistema é muita coisa, então eu vou tentar ser um pouco mais rápido. Desculpa a bagunça aqui do vídeo. Aqui, por exemplo, eu vou ter eu tenho aqui o inventário. E aqui eu tenho várias informações interessantes no inventário. O que é aqui? Histórico de alteração, ou de entrada do item. Deixa eu ver se eu tenho algum item aqui com movimentação. Não tem. Eu acho que nessa conta não tem. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Também não. Mas pronto. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse aqui tem. Olha lá. Foi um tipo de entrada ou histórico de movimentação? Foi um artigo, uma entrada, a quantidade entrou 6, passou de 0 para 6. Quem fez essa movimentação foi o admin licenciado, no caso sou eu. Motivo, estoque inicial, criação manual do artigo. Então, ou seja, o sistema tem toda aqui eu posso editar ele, o preço, estoque, fornecedor, ficha técnica, os atributos e compatibilidade. Isso aqui é mais para mercados voltados para automóveis, por exemplo. Ou seja, aqui poderia ser marca, modelo, ano e ano. Marca, modelo, ano e ano. Ou seja, eu posso colocar compatibilidades. E tudo isso aqui também eu posso fazer em massa via upload. Os uploads são feitos aqui no catálogo. Ou seja, aqui eu venho aqui, faço uma importação dos artigos, por fornecedor no caso, e baixo o template e faço um upload. Aqui, tudo que eu fizer em massa sobe. Eu posso criar aqui um fornecedor rapidamente, para poder ele já ir com um nome, depois o sistema faz um match. E pronto, ou seja, essa é a parte de base de dados, alimentação de base de dados. Aqui são as requisições de fornecedor. Isso aqui são tudo feito automatizado, nada a gente faz manual. Ou seja, aqui é enviado. Se o fornecedor respondeu, tá aqui ó, respondido. Por exemplo, eu posso vir cá e ver a proposta dessa resposta. Como é que foi? O que aconteceu? Alguém me mandou uma cotação onde eu tinha itens em estoque e tinha itens em falta. Aí eu mandei para fornecedor, o fornecedor me respondeu com o preço. E aqui tem a data do envio e tem a data da resposta lá. Eu mandei às 9h28, ele respondeu às 10h40 e com um preço. E esse preço foi aplicado ao item. Então, ou seja, é uma forma muito fácil de você ter uma resolução de um grande problema, que é acompanhamento de requisição de preço a fornecedor e aplicação dos preços nas propostas, tudo automatizado. Depois eu tenho aqui a produtividade. O que é a produtividade? Aqui mostra, essa parte aqui a inteligência artificial trabalha muito bem. Aqui mostra, por exemplo, vou pôr aqui um mês. Aqui ó, o tempo de processamento, ou seja, o canal, foram 5 propostas via WhatsApp, 47, não, no caso, propostas não, e-mails recebidos via e-mail. Então, aqui tem o funil de processamento, aqui tem aguardando revisão, aqui tem o que deu erro, o que é irrelevante, o que é realmente processado, o que está a processar após a revisão. Ou seja, então, aqui é como se fosse um dashboard de performance mesmo, de produtividade do sistema. Como é que está, o que funcionou, o que está pendente, o que não está, para o acompanhamento. Aqui é a parte mais interessante do sistema.
Aqui é é como se fosse um canal de e-mail mesmo, que você acompanha. Aqui, por exemplo, esse e-mail aqui que chegou. Bom dia, vimos por este solicitar a cotação para o seguinte material destinado a uma obra em Setúbal. Aí tá aqui, pôs uma referência, aqui pôs outra, aqui pôs outra, pôs outra, pôs outra. São referências de artigos, no caso de junturas e etc. Aqui, as quantidades estão aqui, ó, no final, aqui tem quantidade, aqui, e nenhuma segue padrão. Aqui tá 10 unidades, aqui tá 2 uni, aqui é 6 UN, aqui é 3 unidades. O sistema faz a extração perfeitamente, tanto de quantidade quanto de referência. Ou seja, ele processa isso tudo automaticamente. Eu não preciso de uma pessoa estar ali vendo o que é cada item e fazendo o processamento. Não, ele faz tudo automatizado. E depois que ele processa, aqui ainda não processei, mas se eu vou vir fazer uma revisão manual, isso aqui sou eu, o usuário humano fazendo uma revisão, porque o e-mail está aqui. Então eu tenho aqui a referência, tem referência, e depois eu tenho aqui, ó, os itens já extraídos com quantidades. Eu posso fazer uma revisão manual, uma alteração, por exemplo, se eu, às vezes o cliente me ligou e falou, no e-mail que eu te enviei, afinal o segundo item, o 338.300, eu não quero só 6, eu quero 8. Então você vai aqui, altera para 8, e o sistema vai fazer a alteração perfeitamente assim que eu salvar e processar. Depois que eu processo, ele envia um e-mail processado, pronto, por exemplo, como está aqui. Esse aqui já foi processado. No caso, como são testes feitos, é o mesmo que estava pendente, mas esse aqui já está processado. E pronto, basicamente é um sistema que... E o e-mail processado, ele é feito o quê? Ele é gerado uma proposta. Por quê? Eu já tinha em estoque esses itens. O sistema foi lá e buscou. E viu o preço, o menor preço, não um preço qualquer, mas o menor preço, e me trouxe aqui na proposta. Por exemplo, se eu abrir a proposta completa aqui, eu vou ter aqui a resposta, que é do que eu pedi para o fornecedor, e ele finalizou a proposta, porque um dos itens eu não tinha preço. Ou seja, aí eu precisei de enviar uma requisição de preço ao fornecedor. O fornecedor recebeu, e quando ele recebe, ele é um formulário HTML e ele pode preencher o preço e o prazo exatamente no formulário que se abre. E na hora que ele envia, a minha proposta já é finalizada aqui, ou seja, o preço que ele enviou já automaticamente já aparece para mim aqui no sistema. Eu não preciso de um usuário vir cá e alterar dentro do sistema, não. Isso é tudo automatizado. Ou seja, esse é o processamento de IA, que é aqui embaixo. Depois eu vou ter aqui a parte do financeiro, que é bem interessante também, que ele traz mesmo um financeiro bem completo por categoria de dossiês, ou seja, por ordem. Aqui eu tenho as propostas, eu tenho os pedidos, e mostra a rentabilidade exata de cada proposta feita e de cada encomenda feita, que são os pedidos. E depois eu tenho aqui só com a faturação, margem bruta por proposta, só as aprovadas, ou seja, só o que virou realmente encomenda. E pronto, aqui são dados mock, né? Então nenhum dado aqui é verdadeiro. Mas pronto, é só mesmo para a gente ter uma ideia de como é que funciona. Aqui depois, basicamente, eu não liguei ainda a fornecedor nenhum, depois eu consigo ver uma conta corrente por fornecedor. Aqui a conta corrente por cliente, eu seleciono o cliente aqui, por exemplo, vejo, o cliente Alan da Silva, ele tem aqui um plafond de 5.000 euros, ele tem os 5.000 disponível. Se ele tivesse alguma faturação feita para ele a pagar, ou seja, uma fatura a prazo, que é uma nota fiscal, ele estaria aqui. Se ele tivesse uma já paga, também estaria aqui. Então pronto, como eu não tenho nenhuma transação para esse cliente, e é um cliente também fake, eu não tenho nada. Aqui seria o meu contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, que são os relatórios dos últimos 90 dias, tanto a receber quanto a pagar. E pronto, aqui a conta corrente, assim como eu disse do cliente, que mostra a receber, o que eu tenho a receber desse cliente, o que ele já quitou, o que ele já pagou. Aqui é o canal WhatsApp. Pronto, aqui eu tenho um boot de estoque. O que acontece? Esse canal aqui é bem interessante, como é que funciona? Um cliente que me faz uma compra, que me faz um pedido pelo WhatsApp, o boot trabalha em cima do que ele pediu. E ele responde o cliente de acordo com o estoque. Ou seja, é como se fosse um agente de IA que ele conhece todo o seu sistema. Conhece todo o seu estoque, conhece tudo que você tem no sistema.
eu tenho esse agente interligado aqui também, via um botão. Por exemplo, se eu perguntar para ele qualquer coisa aqui a respeito da minha configuração dentro do sistema, ele vai saber me ajudar e me responder. Além de tudo, eu tenho aqui também, nas configurações, a configuração de IA da empresa, que é o que é feito assim que a pessoa faz o cadastramento. É a parte do vertical da empresa, ou seja, essa aqui é uma indústria de plásticos e embalagem. Só que ela poderia ser uma empresa de uma fabricação de uma fábrica de roupas. Então, ou seja, isso aqui é definido a partir do momento que a pessoa faz o cadastro da empresa dela. E aí, ou seja, automaticamente é criado um prompt de extração. Esse prompt é para quê? Para poder o sistema trabalhar exatamente da forma que o prompt é gerado. E a IA vai fazer o papel dela, que é cumprir exatamente a risca aqui, como é que o sistema vai se comportar na hora da extração. Então isso aqui é uma vantagem muito grande, porque você pode editar. Então se o seu sistema não está extraindo bem, então vamos melhorar aqui a extração. E se eu pedir o agente, ele ainda melhora a configuração de extração sem eu ter que mexer. Ele cria mais palavras de ruído, ou seja, o sistema ele tem edição ativa através de um agente, que no caso, pronto, ou você vai comprar o sistema, uma licença já com a gente, ou você vai usar uma API sua que você já tem. E pronto, aqui tem os padrões de referência, é gerado um regex aqui para encontrar padrões, ele encontra sozinho, pronto, isso aqui foi IA. Olha lá, um padrão detectado em um e-mail revisto. Ele vai, ou seja, o sistema vai melhorando